Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco de um tema muito relevante, para que a gente venha refletir um pouco sobre a nossa condição ante a santidade de Deus. E esse tema é muito importante para que a gente venha entender como o pecado afetou todas as áreas da nossa composição, corpo, mente, alma, enfim. E vamos lá pro vídeo, bora. É isso aí, chega. Então é isso, ó. Vou começar aqui pela criação do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Formou Deus o homem do pó da terra, conforme Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, versículo 7. Enfim, Deus criou o homem, ok, perfeito, imaculado, ali, com diversas, inumeráveis semelhanças com Deus. Uma das semelhanças a gente sabe que é a autodeterminação, aquele poder de escolha que Adão tinha para escolher livremente. Ele não era corrompido e depois deixou de ser corrompido, não. Ele já nasceu criado por Deus ali, né? Formado do pó da terra pela mão de Deus. Deus deu uma atenção ali, uma bela atenção na criação do homem. Ok, Deus criou o homem, beleza. Com todas as semelhanças possíveis ali que Deus tinha. Então, beleza. E aí, a gente vê aqui em Gênesis 2, 16 a 17, que Deus dá uma ordem para Adão, né, acerca das árvores que tinham lá no meio do jardim. Olha o que Deus ordena para Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a consequência da desobediência, do descumprimento da ordem de Deus era a morte, punição de morte, certo? Então, ok, aqui já falamos de dois textos que revelam sobre a criação do homem e a lei de Deus que Deus já tinha ordenado ali ao homem, para que seguisse, para que ele continuasse vivendo, né? Tivesse a vida nele, porque o fôlego de vida foi soprado no homem e ele passou a ser uma alma vivente. Então, se ele descumprisse, ele ia deixar de ser uma alma vivente, certo? Então, beleza, vamos seguir aqui. E aí acontece algo inusitado. O homem desobedece, porque ele usou daquela semelhança que ele tinha de Deus, um dos atributos de Deus, que era a autodeterminação. Então ele foi lá e escolheu pecar, certo? Porque ele tinha esse poder livre de escolher o pecar, descumprir a ordem de Deus ou não. Ele tinha esse poder. Ele podia não pecar, mas ele escolheu pecar. Ok, então aí acontece a queda do homem. Eu vou ler um pouquinho aqui do versículo, no capítulo 3, sobre a queda do homem. A serpente vai lá, tenta a Eva, mostra como o fruto é maravilhoso, lindo e tal. E aí eu vou ver do versículo 6, lembrando que Satanás, a antiga serpente, que é essa serpente aqui, né, citada lá em Apocalipse, ela distorceu o que Deus falou, né, que eles iriam morrer. E aí a serpente fala que não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus. E colocam Adão e Eva contra o próprio Deus. Então, imagina só a distorção, a heresia, a heresia inicial de todas as outras heresias. Enfim, então vou ler aqui do versículo 6 ao 10, só para vocês meditarem um pouquinho sobre o que acontece quando o homem desobedece a Deus e como o que acontece em relação na relação dele com Deus, entendeu? E olha o que o pecado faz. O versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, aparentemente era maravilhoso, era bom demais. Como dizem aí, era tudo que ela precisava para ser feliz. É tudo que ela precisava para se sentir bem, né? É o pecado. E aí, versículo 7 seguindo.
Abriram-se então, quando eles comeram o fruto, né? Quando eles pecaram, desobedeceram a ordem de Deus e comeram do fruto, pecaram. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Eles se perceberam, autoconsciência, certo? E aí no versículo 8 continua. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Olha só isso. Né? O pecado faz com que você se afaste de Deus e se esconda de Deus. Porque Deus é santo. E onde está o pecado, a luz, onde está as trevas, a luz chega e dissipa toda a treva. Então, aquele que está em pecado, ele passa a ter medo, começa a se esconder da luz. Né? O negócio é bizarro. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, eles se esconderam de Deus por entre as árvores lá. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, o Senhor Deus vai logo direto no homem, porque Deus deu a ordem por homem. Onde estás? E aí Adão responde, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Olha só, o pecado faz com que a gente tenha medo de Deus. Oh, meus irmãos, isso é terrível, a consequência do pecado é terrível. E me escondi. Imagina você passar a ter medo de quem te criou. Você tinha um relacionamento íntimo com o teu Criador e de repente, por causa do pecado, você começa a sentir medo e começa a se afastar daquele que é a vida para você, aquele que te dá a vida. E o pecado foi isso, exatamente isso que aconteceu. Afastou o homem de Deus. Logo, isso acontece quando Deus expulsa ali, né, Adão e Eva do jardim. Eles levam esse pecado neles mesmos e todos os seus próximos descendentes a partir dele, ou seja, toda a humanidade agora nasce em pecado, porque herdaram de Adão o pecado. E a gente vai ver isso aqui em Romanos 5, versículo 12. Vamos abrir aqui Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Olha o que fala aqui em versículo 12 de Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos já nascem em pecado, todos pecam, todos pecaram, todos pecarão, enfim. E olha o versículo 19, para você já ter um lampejo sobre a graça maravilhosa. Versículo 19 fala aqui, ó, porque como pela desobediência de um só, ou seja, Adão desobedeceu a ordem de Deus, pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos se tornaram pecadores, ou seja, por causa da desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores, todos são pecadores a partir de Adão. Assim também, por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos, pela obediência de quem? De Jesus Cristo. Ele é o único que nos dá vida, é só nele que a nossa vida é restabelecida. É só em Cristo, somente em Cristo. Porque a gente recebe essa justiça, ou seja, é a justificação pela fé no Filho de Deus. Enfim. Então, eu vou falar aqui um pouco de alguns assuntos aqui que estão aqui nesse livro aqui, ó, que um tempo atrás eu falei para vocês que eu ia falar alguma coisa sobre ele, e foi um tema que eu estudei. Aqui eu passei alguns meses estudando esse livro aqui, esse livro Compreendendo o Problema do Homem. Esse livro é muito bom, eu recomendo vocês procurem aí, tem a livraria Defesa do Evangelho, procurem lá, vocês vão encontrar a série desse livro. Eu tenho 3, ainda falta mais 2, sobre as escrituras, e tem mais um outro lá que eu não lembro ainda, mas são maravilhosos. São uns livros que fazem você meditar muito na profundidade de temas centrais do fundamentos bíblicos da nossa fé cristã, certo? Então eu vou falar aqui agora sobre todas as áreas que afetaram o ser humano. Como o pecado afetou e em quais áreas o pecado afetou. E eu digo, já adianto para vocês, o pecado afetou todas as áreas que você pode imaginar. Então vamos lá citar algumas aqui. Vamos lá. Olha aqui, na página 29, né, desse estudo que eu estava fazendo, que eu fiz, né? Aqui fala o que a depravação
total realmente significa. Olha só, olha só o que tem aqui. E aí o Paul Washer, ele enumera aqui 7 pontos que trazem o que realmente significa a depravação total. Eu vou ler para vocês e citar os textos aqui, para que vocês, lendo, vocês voltem nos vídeos e vão meditando aí. Eu vou citar alguns textos, mas tem muitos outros aqui. Eu vou falar eles. E vocês procurem e vão meditando, pausando o vídeo, lendo e tal. Assistam o vídeo por inteiro, depois vocês voltem em cada ponto aí, em cada versículo, e vocês vão lendo também na Bíblia de vocês, né? Quando começou o vídeo já era para você estar com a Bíblia, ok? Então vamos lá. Ó, o que a depravação total realmente significa? Primeiro, significa que a imagem de Deus no homem foi seriamente deformada ou deturpada e que a corrupção moral o poluiu completamente. Essa verdade pode ser vista claramente em cada aspecto da pessoa do homem, ou seja, no corpo. Em Romanos 6,6, a gente vai ver aqui, ó, Romanos 6,6, é o que está escrito aqui, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, ou seja, o nosso corpo é um corpo do pecado, o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ok? Então, o nosso corpo é de pecado, ou seja, o pecado domina o nosso corpo. Ok, e aí afetou a nossa razão também. Razão, Romanos 1:21. Olha só o que está escrito aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ok? Cadê? Próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, os raciocínios foram obscurecidos. Mesmo tendo conhecimento de Deus, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, porque a razão deles os levava, o pecado tinha afetado. Então, eles, pelo contrário, ao invés de adorar o Criador, eles não davam graças a Deus, não adoravam a Deus, ok? Ele fazia o contrário disso. Outra área que foi afetada foi as emoções. E aí a gente vai ver aqui, Romanos 1:26 e 27. Olha o que está escrito aqui. Por causa disso, os entregou Deus às paixões, emoções, sentimentos e tal. As paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, por causa das paixões distorcidas, por causa da queda do homem, né, que Adão desobedeceu a ordem de Deus, logo o pecado entrou, o pecado com a morte, e o pecado e a morte afetou toda a humanidade. Todos os homens agora nascem debaixo do pecado, e esse pecado afeta inclusive as emoções. Como vimos aí, afeta o corpo, afeta a razão, a mentalidade, o raciocínio, os pensamentos, e as emoções, os sentimentos. Então todas as suas paixões, né, tudo que você gosta, que você tem algum afeto, esses afetos são inclinados ao pecado, são afetados pelo pecado, ok? Então aqui, outra área que foi afetada foi a vontade. Agora a vontade, vocês vão ver que tem muito a ver com o homem estar preso em si mesmo por causa do pecado. Olha como que o pecado afetou a área da vontade. Romanos 6,17. Olha que está aqui Romanos 6,17. Mas graças a Deus, aqui a gente vai ver a evidência de que existe a escravidão do pecado. Escravos. Escravidão tem a ver com vontade, né? Ou seja, todo mundo aí é livre. Sai andando por aí e tal, faz o que vier, tem o direito de ir e vir, né, segundo a Constituição. Mas as vontades deles estão inclinadas para o pecado, ou seja, eles são escravos. Eles não podem ir para qualquer lugar sem Cristo. Eles não podem viver de fato. Eles não podem agir para glorificar a Deus. Eles apenas vivem segundo as suas próprias vontades, inclinadas para o pecado. Olha o que está escrito. Mas graças a Deus, porque outrora, ou seja, em outro tempo, escravos do pecado, ou seja, antes de Cristo,
Você era escravo do pecado, né? O pecado tinha domínio sobre você, ele era teu rei, ele era teu tirano, e você estava entregue a isso, entendeu? Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, antes da conversão, antes da regeneração pelo Espírito Santo, éramos escravos do pecado, certo? Então a gente não podia não pecar. A gente somente se inclinava, tudo que a gente fazia, a gente achava que estava fazendo para Deus, mas a gente fazia para nós mesmos, ou seja, pecado, que a gente estava cometendo pecado de idolatria, fazendo o que a gente gostava, para ser visto pelos homens, e não sei o que e tal, para agradar as pessoas, não para agradar a Deus, ok? Então, beleza. Agora, eu vou citar o restante dos pontos aqui, que tem aqui, são 7 pontos, como eu citei, e os outros 6 pontos eu vou ler para vocês, e vocês reflitam nisso, certo? Eu vou ler as descrições de cada assunto aqui, de cada ponto, na medida que eu achar necessário, ok? Então vamos lá. O que a depravação total realmente significa? Aí no ponto 2 fala o seguinte: significa que o homem nasceu com uma grande propensão e inclinação ao pecado. Ou seja, todos os homens são capazes de cometer as maiores maldades, até os mais indescritíveis crimes e as mais vergonhosas perversões. Ok? Aí ponto 3. Depravação total significa que todas as ações do homem estão contaminadas por sua própria corrupção moral. A corrupção moral e o pecado do homem permeiam até seus atos mais louváveis. Aí você confere lá em Isaías 64:6, eu acho que vai falar sobre os atos de justiça do homem são, diante de Deus, vistos como trapos de imundícia. E aí o ponto 4. Depravação total significa que as ações do homem não são motivadas por qualquer amor verdadeiro a Deus ou qualquer desejo de obedecer aos seus mandamentos. Ou seja, já vê aquele religiosão, não sei o que e tal, que aparentemente parece crente, não sei o que e tal. Então, ele se inclui aqui, ó. Pode ser que ele nunca seja um salvo, nunca foi salvo por Jesus Cristo, nunca foi regenerado pelo Espírito Santo. Então, aí é que eu vou ler aqui vocês, ó. Ninguém ama a Deus de maneira digna ou como a lei ordena, conforme Deuteronômio 6, 4, 5, Mateus 22, 37. Nem há um homem que glorifique a Deus em todo pensamento, palavra e ação. Olha só que, olha o Porsche escreve, nem há um homem que glorifique a Deus em todo pensamento, completamente. Imagina, toda a sua mente, todas as suas palavras, pensamentos, ações não são completamente para glorificar a Deus. Vocês sabem muito bem disso. Eu sei disso. Eu me vejo muitas vezes, às vezes, com a minha mente em outras coisas. Entendeu? Às vezes glorificando outras coisas que não Deus. Mas aí quando eu me vejo, eu falei, meu Deus, pequei contra Deus. E aí a gente tem que sempre voltar atrás. 1 Coríntios 10:31 fala sobre: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O homem em si foi criado para glorificar a Deus, louvar a Deus. Esse é o propósito do homem. Romanos 1:21. Romanos 1:21 também fala sobre isso aí. Seguindo aqui. Todos os homens preferem a si mesmos do que a Deus. 2 Timóteo 3:2-4. Todos os atos de altruísmo, heroísmo, dever cívico e bondade religiosa exterior, olha o que eu estava falando aqui agora há pouco, são motivados pelo amor a si mesmo. Ou seja, as pessoas amam a si mesmos. E tudo que elas fazem, atos religiosos, heroísmo, dever cívico, bondade, altruísmo, é tudo porque elas amam a si mesmos. Não pelo amor a Deus. Isso é forte, mano. Isso é forte demais. Agora o ponto 5 aqui. A depravação total realmente significa que a mente do homem é hostil para com Deus, não pode se sujeitar à vontade de Deus e não pode agradar a Deus. Romanos 8, confere lá, versículos 7 e 8, onde fala sobre o pendor da carne ser inimizade com Deus. Né? Então é isso. Como a gente já sabe, nosso corpo foi tocado pelo pecado, então o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então imagina, você vive numa guerra com Deus. Lamentável, lamentável. 6. Ponto 6. Depravação total significa que
a humanidade está inclinada a uma maior e mais elevada corrupção moral. Olha só, essa deterioração seria ainda mais rápida do que já é se não fosse pela graça de Deus, que restringe o mal dos homens. Ou seja, o mundo só não foi autodestruído pelo homem, não foi destruído pelo homem, porque a graça de Deus está sobre a criação dele. Ainda que todos pecaram, ainda existe uma graça chamada graça comum que está sobre todos os homens. Ou seja, todos nascem com vida e Deus vai estabelecendo o bem acima de todo homem, em cima de todo homem, sobre todo homem, fazendo com que a maldade não seja rapidamente estabelecida. Deus vai freando a maldade aos poucos, mas estamos chegando no fim dos tempos e a gente está vendo que cada vez mais está sendo acelerada e Deus está entregando o homem às suas maldades. E só está acontecendo tragédias. Só tragédias que é o homem que é aquele que começa a tragédia. O homem que está sendo o autor das tragédias. Porque Deus está deixando o homem com suas maldades, com seus pensamentos, raciocínios, paixões, fazerem o que eles querem. E isso resulta em destruição, em tragédia. E aí o ponto 7, a gente vai ler aqui que depravação total significa que o homem não pode libertar-se a si mesmo da sua condição pecaminosa e depravada. Ou seja, ninguém pode salvar a si mesmo. Tava aquele, salve-se quem puder. Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode. Então, olha o que está escrito aqui. Porsche acrescenta, né? Ele está espiritualmente morto. O homem está espiritualmente morto. Confira lá em Efésios 1, do versículo 1 ao 3. Certo? É moralmente corrupto. Confira também em Salmo 51, 5. E incapaz de mudar a si mesmo. Jeremias 13, 23. A gente não tem condição nenhuma em nós mesmos de nos entregar a Deus, de buscar a Deus, de ser santo, de glorificar a Deus, nenhuma condição, por causa da queda, certo? Então a gente precisa, só tem a única solução, é Jesus Cristo, certo? E eu tenho que ler mais uma coisa aqui. Então, e agora? Por que a queda? Se Deus é soberano, como diz em Efésios 9, Deus tinha um plano, então, será na queda? E eu digo que sim, Deus tinha um plano. Então vamos ver qual era o propósito eterno de Deus na queda. Então vou ler para vocês aqui, é maravilhoso. Tendo demonstrado que a queda foi o resultado da desobediência deliberada das criaturas, mas que também estava de acordo com o propósito eterno de Deus, agora é necessário que nos esforcemos para conhecer esse propósito. À luz do mal e do sofrimento que resultaram da queda, pode parecer difícil aceitar que exista algum bom propósito em tudo isso. Óbvio, a gente vai ver a queda como deplorável, uma tragédia, que afetou toda a humanidade. E a gente fala, como assim Deus tem um propósito nisso? Existe um bom propósito, Paulo coloca bom propósito em tudo isso. No entanto, o decreto de Deus, ou seja, os decretos de Deus são maravilhosos, meu Deus do céu, nos assegura que existe sim um bom propósito na queda. Então sabemos pelas Escrituras que a criação do universo, a queda do homem, a nação de Israel, a cruz de Cristo, a igreja e o julgamento das nações, todos têm um grande e abrangente propósito. E aí, qual é esse propósito? Que a plenitude dos atributos de Deus possa ser revelada à sua criação, para que assim possamos conhecê-lo, glorificá-lo e plenamente desfrutá-lo como Deus. Ou seja, através da queda a gente percebe que a nossa condição é trágica, é horrível. A gente, em nós mesmos, não tem salvação para nós. Se a gente ficar pensando, meu Deus, imagina se não existisse Jesus, se Cristo não viesse a essa terra, o que seria de nós? Jeremias, em Lamentações 3, se não me engano, 3,16, fala, se não fosse as muitas misericórdias do Senhor, a gente já teria sido consumido. Consumido por quê? Pela ira de Deus, que seria o justo juízo para todos e sobre todos aqueles que praticam a iniquidade, ou seja, toda a humanidade, porque todos pecaram, todos estão debaixo do pecado, tanto grego, tanto judeus, como Paulo fala, ou seja, todos os gentios
e todos os homens da terra, certo? Então, é isso, meus queridos. Espero que você reflita muito sobre a condição pecaminosa do homem. E isso te faça refletir e faça com que você busque a Deus de fato. E isso não será de você mesmo, será o Espírito Santo em você. Nunca ache que você tem poder algum para escolher a Deus, para buscar a Deus, para aceitar a Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo, ele está lá na cruz e o próprio Deus Pai leva você a ele. Então, Jesus Cristo, todos aqueles que ele salvou, ele não salvou aqueles que Deus não trouxe. Pelo contrário, ele salvou aqueles que Deus trouxe para ele. Então é Deus que irá te levar a ele. Então, creia no Evangelho. Esse é o ponto inicial do Evangelho, biblicamente falando. Entendeu? Todo o Evangelho começa aqui, reconhecendo a pecaminosidade da nossa natureza e se arrependendo dos nossos pecados, entregando nossa vida a Jesus Cristo, que ele é o único autor, ele é o único salvador, o único que pode nos salvar de nós mesmos e da nossa condição do pecado e do juízo sob a ira de Deus, certo? Então é isso, Deus abençoe. Próximo domingo teremos mais vídeos, vou preparar mais conteúdos como este. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações. Todo domingo que tiver vídeo vai chegar para você e você só vai clicar e vai assistir na mesma hora, ok? Então é isso, Deus abençoe, fiquem com Deus e é isso, tamo junto.